Vamos lá, já vou deixar gravando. Eu vou deixar gravando aqui, a gente começa e se alguém entrar depois, entra depois, senão eu mando a gravação para a pessoa. Bom, gente, o lance é o seguinte, né? Falando da maneira mais objetiva e direta possível. Né? A gente vem perdendo audiência brutalmente, né? Se comparar os nossos números do ano passado com os números deste ano, assim, a queda é abissal, né? E a nossa queda aconteceu em várias coisas. Aconteceu um pouco em SEO, aconteceu um pouco em rede social, etc. Mas o que pegou pesado mesmo foi a nossa queda no Discovery, que quem tem celular Android, é uma ferramenta lá do Google lá, que fica soltando notícias para a galera, e a gente sumiu dali. Né? A gente sumiu completamente, né? E aí eu passei a acompanhar diariamente, né, o que esse Discovery entrega, e tem lá muitas das coisas que a gente faz, né? Só que a gente faz por escuta, né? Não faz com produção nossa mesmo. Só que quando a gente vê alguma coisa nossa lá, é horóscopo, que é a produção 100% autoral, 100% para a gente. Né? E nessa semana, o Caco, nosso presidente, o Hélio, nosso diretor, o Conduta, que é diretor de produtos, etc., teve uma reunião com a cúpula do Google aqui no Brasil. Entre eles, a Andrea Fornes, que é a chefona de jornalismo para o Brasil, né, para o país. Tanto que o chefe dela nem é brasileiro, o chefe dela é gringo, né, está nos Estados Unidos. Isso é um problema porque, por exemplo, eles dizem que eles recebem tudo pronto de lá, que podem fazer pouca coisa pela gente. Né? Mas, enfim, teve essa reunião, e aí era uma reunião que estava se encaminhando para um fim pouco interessante, assim, até que uma das meninas do Google explicitou para a gente o que está acontecendo. Que a gente sempre pensa, né, que é o algoritmo, né, a inteligência artificial decidindo o tempo todo, né, para onde vão os cliques, né, quem vai aparecer primeiro na hora de fazer a busca, etc., quem vai aparecer no Discovery. Mas a gente ficou sabendo, nessa reunião, que o Google tem um grupo de pessoas, né, que analisam conteúdo original. Né? Então, quer dizer, e aí o que acontece? O que deve ter acontecido ao longo desses meses todos é que a gente vem com uma queda. Aí chega, vamos supor, né, como a gente nadou de braçada durante a pandemia, então, às vezes, a gente pega uma notícia da Xuxa, fez uma escuta de notícias da TV, por exemplo, e aí você vai fazer a pesquisa Xuxa, notícias, por exemplo, no Google, e aí a gente aparece em cima da notícia da TV. E quando isso acontecia, né, muitos desses caras, desses concorrentes, mandavam para esse departamento do Google de checagem de conteúdo autoral, né? E aí você fala assim, cara, isso não pode acontecer, né? Porque a gente tem o conteúdo original, no próprio texto cita segundo, notícias na TV, etc., e os caras aparecem antes que a gente na busca. A gente tomou muito strike desse, assim, né? Ao longo desse período todo. A gente precisa, não, né? O Google Sem saber, explicitou. né? Sem saber. Esse aqui é o pior. Sem saber. Então, Até ontem, sem saber. Né? Esse Se aqui é o tivesse chegado a problema. falar 10 reuniões atrás, cara, desde quando a gente começou a sair do Terra, a gente já saía do Terra num outro formato, né? Ou explorando outras possibilidades. Né? Então, a gente precisa... Né? O caminho da retomada dessa audiência que a gente perdeu é priorizar, produzir conteúdo autoral. Né? Na verdade, na reunião anterior a gente já falou sobre isso, é uma coisa que a gente já vem trabalhando, etc. Tem alguns resultados bem legais, assim, algumas pautas que eu gostei muito de ver serem feitas por vocês, assim, né? Né? Ideias de abordagem, essa coisa toda. Só que agora vai ser isso daqui para frente, a partir de segunda-feira. Né? Então, quer dizer, não é para ninguém se apavorar, né? Até porque todo mundo aqui foi contratado, né, para fazer redação do jeito que a gente vem fazendo até hoje. Né? Eu quero dizer, muito baseado em escuta, etc., com, né, quem tinha mais vontade ou quem tinha mais, né, disposição de colaborar, tal, etc., em outras áreas, pegar e fazer seus artigos. Mas 97%, 98% da nossa produção era toda voltada para a escuta. Né? E isso nos trouxe até aqui, mas não vai nos levar a lugar nenhum daqui por diante. Né? Então, todo mundo foi contratado para ser redator.
E, né, é um convite, nunca é uma imposição, né? Mas, enfim, que agora a realidade é outra. Então, e esse é o problema. Esse é o problema e é uma coisa legal da internet, que a gente tem que se reinventar na medida em que as coisas evoluem, né? Para um lado para o outro, né? Então, a gente tem um desafio grande agora, que é, enfim, produzir muito conteúdo, a maioria do conteúdo autoral, e zero preocupação com o volume. Isso está precificado, a presidência da empresa sabe que o nosso volume de produção vai diminuir bastante. Então, a gente vai deixar todas essas commodities noticiosas e vamos, né, deixar... Lógico que vão haver exceções, como ontem a Mari no Datafolha, né? Ficou lá em cima, tal, saiu, já deixou um texto semi-pronto, tal, pegou, já deu push, já fez tudo certinho. Essas exceções vão continuar existindo, né? Ainda mais em ano de eleição, né? Mas fora isso, fora, sei lá, tem escutas obrigatórias, né? Sei lá, atentado contra a Cristina Kirchner, por exemplo. Né? Tudo bem que entra por agência para a gente, então essa é até um mau exemplo, né? Para esse tipo de abordagem. Né? Então, o que a gente não pode fazer mais a partir de segunda-feira é colocar, assim, a Anitta fez foto de topless segundo as informações são do Notícias na TV. Isso não vai poder fazer mais. Né? Mas, se for na fonte original, se for postagem de rede social, por exemplo, na maioria do mundo das celebridades é postagem em rede social, a gente produz uma nota nossa, sem citar, né, alguma outra fonte que não seja a própria rede social da pessoa. Né? Então, isso para a gente, para o pessoal de gente, vai resolver bastante. Nos demais casos, quer dizer, a gente vai, é um processo que a gente vai descobrindo, a gente vai tatear, a gente não tem todas as convicções plenas e formadas a respeito disso, né? Mas a gente vai desenvolver o nosso jeito de lidar com essa história, de fazer essa história. A partir de segunda-feira, o grupo Breaking News ele vai perder muito do volume de coisa que ele recebe ali. O Hélio não vai usar mais. Né? O que aconteceu? O Hélio, nós abrimos um grupo, né, do qual faz parte eu, o Hélio, os dois Andrés, o Heitor e o Conduta, para a gente ver lá o noticiário que está rolando, que site que pode ser feito. Né? Ontem, quando eu estava falando com o Cardoso sobre isso, assim, eu peguei um exemplo assim, tipo quando saiu o escândalo dos imóveis do Bolsonaro, que é um furaço, né, da Juliana Dalpiva, que foi nossa, né, no passado, na história, para o UOL, né? Então, registrar aquilo é inescapável, né? Você tem que estar aquilo. Mas você pode fazer uma matéria ouvindo, por exemplo, chutando, tá? Ouvindo um gerente de banco para falar assim, quanto tempo demora para contar 2 milhões em cédulas, por exemplo? Né? Pegar umas coisas meio laterais assim da discussão, que você trata do assunto, mas com uma abordagem mais inteligente, mais original, né? Que depois a concorrência pode até copiar, e aí, se copiar, a gente vai lá para o departamento de conteúdo original do Google para deixar isso explícito. Né? O que continua liberado, por exemplo, escutas vindas de material estrangeiro. Saiu alguma coisa legal no Times, saiu alguma coisa legal sei lá, no Washington Post, saiu alguma coisa legal em qualquer site em inglês, por exemplo, né? A gente trafega muito por eles. Isso continua, porque não vai ter conflito de SEO, porque são duas línguas diferentes, tal, etc. Né? Só dá uma rastreada para ver se já não teve gente que trabalhou aquele material antes na imprensa nacional, então isso continua liberado. Mas, assim, toda matéria que a gente for colocar, que as informações são ou segundo o UOL, segundo o Terra, segundo R7, etc., o segundo o Tempo, isso já, a partir de segunda-feira, não existe. O plantão desse fim de semana corre normal. Segunda-feira a gente começa vida nova, assim, né? Então, a gente vai ter esse grupo, né, que vai pensar as pautas editoriais, mas tem uma coisa que foi a coisa que eu mais gostei dessa experiência que a gente fez até agora. Por iniciativa de vocês mesmo, vocês já começaram a criar coisas, né? Já começaram a vir com pautas diferentes, tal, né? Tem casos, por exemplo, a Letícia já descobriu a seara dela, né? O Roberto Carlos dá piti no palco, ela vai lá, ouve um neurocirurgião para explicar o que está acontecendo com o cara. Né? Isso tem dado muito certo, tem dado muito resultado. Né? E todos nós vamos ter que aprender no processo. Então, esse grupo, né, a gente vai tentar, né, sugerir bastante dessas abordagens diferenciadas, dessas abordagens originais, etc.
Mas o exercício que a gente já vem fazendo até agora mostrou que vocês são capazes, né, que me dá de felicidade, de vocês mesmo, né, virem com as próprias histórias, procurarem suas próprias, sugerirem abordagens diferentes sobre o noticiário que está quicando, né, tipo a Érica com a Lady Di, né, esses exemplos que a gente foi fazendo, né, a Larissa está com uma história maravilhosa de um candidato fake no Paraná. Então, assim, as histórias que vocês vão vendo, vocês vão levantando, e agora, né, apesar de todo mundo ter sido contratado para ser redator, né, que é assim, né, tudo bem, vocês vão procurar um emprego no UOL, no G1, etc. Eu sou redator e fazia escuta. Agora o convite é para passar para outra dimensão, né? Uma dimensão em que vai entrar criatividade, vai entrar inteligência, vai entrar sacada, né? Vai entrar, né? E a gente vai poder exercitar de uma maneira muito mais vigorosa a nossa musculatura jornalística, né? E, de novo, a experiência tem mostrado de que vocês têm todo o material necessário para fazer isso. Repito, não é uma imposição, é um convite, né, um convite imposto pelas condições que a gente está enfrentando agora e o desafio que a gente tem pela frente, né? Então, tem que, né, eu convido todos a se adaptar a essa nova realidade. Qualquer dificuldade que tiver, né, procura a gente para a gente tentar ajudar de alguma maneira, ou mesmo se for, mesmo se achar que não dou conta, né, beleza, é do jogo, né? Mas agora a gente estava com uma vida tranquila, fácil, né? Porque, enfim, fazer escuta exige pouco, né? Da nossa experiência, do nosso saber jornalístico. E agora ele vai ser puxado um pouco mais para frente, assim, né? Me repito, a partir de segunda-feira, e repito, não tem preocupação com o volume nesse primeiro momento. A gente vai a gente vai se reinventar e a gente vai se reaprender a partir de segunda-feira, né? Então, vai ser eu até gostaria que a gente tivesse fisicamente presente, porque é muita ideia suja do cafezinho, assim, né? Você está trocando uma ideia, puta, bicho, vamos fazer isso aqui e tal. Mas a gente vai ter que fazer nosso cafezinho virtual aqui, trocando figurinhas, tal, né? Né? Por exemplo, aproveitar a experiência de cada um. O conhecimento da Cris sobre cachorro, por exemplo, pode render uma pauta, cara, não sei, né? Sabe tudo de cachorro, tal, etc. Pode, né, sugerir alguma coisa. Então, é uma paleta em branco. Quando eu conversei com a Mariana uma vez, ela ficou assim, né, perguntando se a gente tem que ficar restrito a uma caixinha, né, a um determinado tema, um determinado tipo de assunto. Não, de jeito nenhum. Né? Se tem alguma facilidade de conhecimento, se acompanha alguma coisa que pouca gente vê, ou se tem acesso a alguma determinada fonte, etc., cara, vamos explorar o potencial da maneira mais livre possível. Assim, né? Se for de esporte, se for de cotidiano, se for de gente, tal, etc., é colocar a criatividade e o talento de vocês para fora. Assim, né? Então, esse é o quadro novo, né? Imposto pelo algoritmo, acordado com a presidência e afinado com a diretoria e com os editores, hoje um pouco antes da nossa reunião, né? Então, fazer essas coisas, né? E também é bem papel dos editores, assim, dizer, essa escuta aqui é obrigatória, tem que fazer. Não tem, como Datafolha, ontem, cito de novo esse exemplo, é um exemplo claro, simples, e não tem jeito. Né? Saiu, a gente tem que colocar no ar, e até teve uma performance bacana na hora que entrou, assim, né? Liderou a audiência por uns 20 minutos ali. Mas, enfim. E aí as outras, cara, vão ser muito fruto dessa troca entre a gente, né? Entre vocês, né? De tocar uma pauta em dupla, por exemplo, sabendo uma história, mas, por exemplo, né, sei lá, a Érica descobre uma coisa de polícia, que é uma área que a Larissa conhece melhor, né? E vamos fazer junto uma história, né? Se apura por aqui ou apura por ali, né? Quiser conversar com a gente, para a gente pensar nessas coisas em conjunto assim, também rola. Mas, de qualquer maneira, o que eu acho, repito pela terceira vez, é um convite, não é uma imposição. Mas tenho certeza que em um ano, assim, além de recuperar a audiência, a gente vai se orgulhar bem mais do trabalho que a gente faz, sabe? De coisa a gente pegar e colocar no portfólio, assim, sabe? Isso aqui, essa aqui foi uma sacada minha, isso aqui foi uma pauta que eu peguei, essa foi uma entrevista exclusiva que eu fiz, etc. E tal. A gente vai se orgulhar muito mais do que a gente faz, né? Além dessa coisa mais, né, editorial,
que a gente passa a assumir a partir de segunda-feira, né? Tem duas estratégiazinhas que o Conduta pensou nessa reunião com o Google que ajudam a alavancar a audiência nos textos. Um é fazer aqueles links relacionados, né? Você pegar, está fazendo a matéria da Anitta, e você vai lá e mete duas matérias avizinhadas sobre a Anitta dentro do nosso próprio conteúdo. Essa é uma coisa que ajuda a alavancar, segundo o Conduta pescou no Google. E outra coisa é vídeo, jogar vídeo dentro dos textos, né? Então, às vezes, né, sei lá, de novo um exemplo rasteiro, mas, sei lá, no texto da Anitta, você vai lá, faz o texto da Anitta, manda 2 links relacionados, e lá no meio do texto você pega e coloca o vídeo dela com essa música que ela ganhou prêmio pra caramba aí. Está lá no YouTube, é só pegar, embedar e jogar lá no texto, por exemplo. Essa é uma coisa. O Ivan, né, que é o assessor do Conduta, ele está fazendo isso, mas logicamente ele não consegue fazer em tudo que rola, né? Mas, assim, sempre que possível, e na maioria das vezes é possível, né, fazer essas coisas, né? Vai tomar mais tempo? Vai tomar mais tempo. Mas eu repito, volume não é preocupação agora, né? Agora é terminar o dia falando assim, fizemos, no conjunto todo, fizemos 40 matérias, né? Ele pode chegar no fim do dia batendo no peito, 40 matérias nossas, né? E ficar de olho para ver se alguém copiou a ideia ou a estratégia para mandar para aquele departamento do Google para a gente começar a dar strike nos outros também. Do mesmo jeito que hoje o Conduta mostrou para a gente o gráfico da queda de audiência da gente, que é uma coisa que, né, a gente começou a ser gongado lá em março do ano passado, que a gente começou a cair. Foi uma queda muito uniforme, assim, sabe? Então, foi aumentando o número de sites reclamando das nossas escutas e tal, então até que a gente chegou a esse ponto. Então, eu acredito, do mesmo jeito que teve essa coisa que foi uniforme, mas levou um tempo, levou mais de um ano para chegar a esse patamar, eu acredito que esse processo também não vai ser, segunda-feira começou a subir coisa própria, já vai bombar. Não vai ser assim, né? Vai ser um processo. Vai ser uma coisa que a gente vai ter que reconquistar o coração da inteligência artificial dos caras, né? Então, não vai ser fácil, mas, primeiro de tudo, cara, a gente já exerce, a gente já brincou um pouco de fazer isso, só agora a gente vai fazer isso só, esquecer as escutas, que é uma coisa que nossa, tira um peso de cima de mim. Assim, né? Teve uma época que, quando a escuta estava dando certo, você tinha que ter tudo o que estava na concorrência. Contratava força-tarefa, e algumas das pessoas que estão com a gente hoje foram contratadas em força-tarefa para ficar, para a gente olhar para tudo, para olhar G-Show, para olhar cena pop, olhar caras, olhar tudo. O bicho não tem mais nada, zeramos, né? E a gente tinha que separar essas escutas, era até complicado. Chegava uma hora que você falava, o bicho não tem mais nada, cara, acabou. Então, agora a gente vai sair desse mundo assim, e vem para um mundo que, repito, a gente vai se orgulhar bastante de fazer parte dele, né? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma inquietação, alguma... Eu tenho uma dúvida. Eu também tenho uma. Vamos lá. Vou falar aqui rapidinho. A minha dúvida é em relação aos plantões. Eu cheguei um pouquinho atrasada, eu não sei se foi falado sobre, se foi, desculpa, mas eu fiquei com essa dúvida. Como que a gente vai fazer os plantões se ele era todo baseado em escutas? Não, então, essa é uma coisa que a gente vai aprender durante a semana, cara, né? A gente tem uma semana tragicamente com feriado no meio, né? Que a gente vai ter que fazer isso, né? Por exemplo, feriado de fim de semana é muito mais difícil você apurar algumas coisas, mas não desobriga você de exercitar a sua musculatura jornalística, né? Então é aquela coisa, você vê uma notícia importante, né? Que é uma exclusiva de alguém, né? Repito, o caso dos imóveis do Bolsonaro, por exemplo, você pega uma sacadinha assim, veja quanto custa, veja quanto tempo leva para você comprar 51 imóveis. Tipo, né? Você bolar alguma coisa lateral. E como a gente não tem a preocupação de volume, né? Então vai ser a grande coisa vai ser do plantão vai ser atualizar a home na medida do possível com as matérias que entram de agência, etc. E correr atrás dessas leituras inteligentes, fazer uma lista, por exemplo, baseada em algum fato quente, sabe? Então a gente vai a minha dúvida. Desculpa. A minha dúvida realmente era essa, porque eu fiquei pensando justamente no volume.
porque a gente reveza, né, os horários, são só 2 plantonistas, então eu fiquei justamente com isso na cabeça. Se eu me dedicar em uma pauta que vai demandar mais tempo, e aí em um dia eu subir só uma, é isso que eu fiquei pensando, mas tem agência, né, como você falou, e já que o volume não vai ser um problema, então acho que está explicada a minha dúvida, era isso mesmo. E eu acho também que em saúde da mulher não vai ter muitas alterações, né, porque a gente já fazia isso, tudo isso, na verdade, né? A gente já fazia. Principalmente eu. A Bia fazia mais isso de escutas, mas eu já tenho meses que eu só tenho feito autorais. E também esse lance de colocar as relacionadas, eu acho que realmente é muito bom, porque eu já fiz o teste em saúde da mulher. Na verdade, desde que eu comecei, eu coloco as relacionadas. E eu tenho percebido, depois eu passei a acompanhar melhor, né? E eu vi que dá resultado mesmo, porque às vezes eu coloco uma relacionada lá que é antiga, e aí quando eu vou ver, ela começa a bombar, de visualizações. Então, acho que vale a pena investir nesse conteúdo, sim, quer dizer, nessa maneira, né, de colocar as relacionadas. E outra coisa também que eu queria falar, que eu acho importante, quando colocar relacionadas, ou mesmo algum hiperlink, sempre colocar para abrir numa outra janela, porque senão a pessoa sai da nossa e entra naquele outro link e a gente perde a permanência lá. Então, só fica aí a dica, porque eu já vi em outros momentos o pessoal colocando hiperlink, mas esquecia de colocar nessa outra aba. Então, só um toque mesmo. Mas acho que da minha parte era só essa dúvida, esse toque. Não, beleza. Bom, muito bem, né? Lembrado, né? E como eu disse, é um Posso completar, Edson? Vamos fundo. Ela só perguntou em relação ao plantão, acho que a gente vai saber isso ao longo do dia, mas a gente não pode esquecer também que a gente pode pegar tudo que tiver em Instagram, em rede social, por exemplo, agora é época de política, tem muita coisa que entra por agência de política, mas Instagram tem toda hora algum famoso falando, fazendo alguma coisa, esses perfis de fofoca tá o tempo inteiro repercutindo, então acho que é uma saída pro plantão específico, assim, o dia que não tiver alguma pauta mais profunda, assim, que a gente consegue também, ao mesmo tempo, criar volume e tocando o que a gente tiver só para pelo menos rodar home que seja, para não ficar uma coisa de sexta-feira na segunda. Então, acho que a rede social vai ser muito importante para a gente. Assim, a gente não pode copiar a concorrência, mas tudo que está na rede social é público e a gente pode pegar. Concordo em gênero, número e grau, assim, né? Eu até recomendo que todo mundo aqui acompanhe o Twitter do Janones, cara. O Twitter do Janones está bom para gerar pauta ali, cara. Diga lá. Dentro dessa questão de usar informações de redes sociais, pegar, sei lá, conteúdo que a Polícia Civil publica, notas, etc., essas matérias ficam, tipo, da redação ou não? Aí eu acho que vai do nosso bom senso, né? Se for só uma de rede social, assim, né? Uma notinha curta, tal, etc., acho que vale da redação. Coisas mais elaboradas, tipo o seu candidato no Paraná, tipo os mascotes da Copa da NAT, mais matéria que o Vini está fazendo também, etc., que exige uma imersão um pouco maior, aí vale a pena. Eu acho que a gente tem que pensar no nosso currículo lá na frente, né? Cara, eu vou, né, se um dia eu peço para alguém pesquisar Larissa Pereira, isto é, o que eu vou querer que a pessoa encontre aí naquela lista, assinado por mim, né? Então, aí vai da importância jornalística do que você estiver publicando, mas é livre, cara, né? É livre. Por exemplo, eu acho assim, né? Por exemplo, a Letícia, que ela está se especializando muito em fazer essa coisa de escuta de rede social, etc., ela assina nota pequena, né? Que é do métier dela, né? Para ela ganhar relevância nesse meio e tal. Mas aí, cara, eu acho que depende. Essa do candidato paranaense, eu faço questão que seja assinada, cara. Né? Eu faço questão, assim, né? Tem alguns serviços que a Mari está fazendo também que eu quero que sejam assinados, cara. Né? Enfim, rolou dedicação, rolou pesquisa, rolou apuração, etc. Eu acho que vale a pena, né? Mas e aí fica Não, a pergunta era mais no sentido se isso interferia nessa questão de, tem que ser na autoral, então da redação não valer, seria mais nesse sentido, assim. Eu acho que da redação tem que ser meio exceção, assim, né? Como a gente vai usar muito mais inteligência, vai usar muito mais apuro para fazer as coisas, tal, etc. Então, eu acho, até para a gente ganhar relevância, né? Isso lembrando a reunião anterior,
né? Porque o que o algoritmo quer? Quer conteúdo original, de uma fonte confiável e, sempre que possível, autoral assinado. Né? Então, eu acho legal a gente fazer coisas que a gente possa assinar. Enfim, então, tem até outra coisa que eu esqueci de falar na reunião anterior. O pessoal de produto está desenvolvendo uma página para todos os redatores da nossa equipe, parecida com a página dos colunistas. Que aí, por exemplo, nessa página a pessoa vai encontrar... Hoje, se você procurar, isto é, autor Natália Ferreira, você percebe uma lista das matérias da Natália, mas só que aí a gente vai passar a ter um perfil de quem é, né, como de colunista mesmo, né? Um pequeno histórico ali da pessoa, nada entre 400 e 600 caracteres, nada muito grande, para que cada um tenha a sua página também, para robustecer essa coisa de que o nosso conteúdo tem grife, o nosso conteúdo vem de uma fonte confiável, né? E o nosso conteúdo é original. Né? Então... isso também é uma fonte, só complementando aí que isso também é um sinal para o Google também. Ou seja, a página de autor é também um sinal que o Google identifica como conteúdo, né, com mais credibilidade, né, que foi apurado, etc. Então, para a gente também, além, obviamente, da exposição do jornalista, que é sempre interessante, né, você ter uma página ali sua com uma coisinha ali, isso para o Google também, para a gente poder performar, também é interessante, né? Uhum. Vamos aí, gente. Mais dúvidas, mais questionamentos, mais inquietações? Eu tenho uma dúvida, Edson. Vamos lá, Vini. Primeiro, boa tarde a todo mundo aí. Não falei, né, quando eu entrei. Questão de esportes. Na parte da tarde tem muitos jogos, assim, né? É difícil competir com os outros sites, né? Por conta da... mais eu e a Natália, só que tem muito conteúdo que eu vejo entrando em cima dos jogos. Quando eu tiver esses jogos mais importantes à tarde, assim, esses eventos mais importantes do esporte, eu vou dar mais atenção para isso ou toca aquela questão da pauta autoral ainda? Porque vai ser autoral, só que em cima, por exemplo, sei lá, ocorrer alguma coisa no jogo, fazer aquele minuto a minuto. Eu até comentei isso com a Nath, para a gente ir fazendo muita nota de gaveta, que eu chamei, para a Copa do Mundo, para a gente ficar de olho em cima dos jogos, né? Porque além dos jogos acontece muita coisa no em volta ali. Eu acho que aí para dar, até por ser autoral, a gente tem que ficar de olho em cima disso. O que você acha? O que eu acho, cara, eu acho assim, né? A gente não vai conseguir concorrer com a agência, não vai conseguir concorrer com o Globo Esporte, com né, o esporte do UOL, né, nessa praia, né, cara, do jogo ao vivo, etc. E tal. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa que vocês já fizeram, que era, eu não lembro que jogo que foi que vocês fizeram uma série histórica daquele jogo. Final da Liga dos Campeões. Final da Liga dos Campeões, então. Eu acho que tem que fazer um pré, e pena assim, a gente tem esse impedimento de horário, né? Mas é uma coisa que, de repente, até o Carlão pode fazer. Quando sei lá, tem derby aqui em São Paulo, aquela gozação de torcida que vira meme a noite inteira, essa seria uma também, de chegar e coletar esses memes, né? Está dentro de redes sociais, ou seja, super, super fácil de puxar e fazer. Né? Porque, assim, no quente mesmo, cara, assim, se a gente resolver fazer minuto a minuto, ninguém vai ver o nosso e é uma coisa assim, né? Aí fica parecendo muito um exemplo. A nossa página não atualiza, mano. Não adianta fazer minuto a minuto. Que no debate não atualiza nunca, mano. E com a bunda na janela, porque eu tava, né? Tava uma repórter lá mandando para mim minuto a minuto do debate, aí chegou lá pela quinta atualização, parou de atualizar o texto, cara. Né? Mas só falando dessa coisa, da gente estabelecer um minuto a minuto agora, o que está acontecendo com novela, né? Que eu achei uma ideia genial, né? Do André Cardoso, né? E é genial. E a gente está fazendo isso, cara, todo dia está lá, né? Novela. Só que não sobe, não levanta performance. Natália levantou a mão. Oi, pessoal. Edson, vou emendar uma pergunta aí já no tema que o Vini citou. A gente chegou a fazer um texto nas semifinais falando sobre as expectativas do confronto, né? Uma coisa mais técnica e tática, com números e estatísticas. E na final a gente trouxe uma parte mais histórica. Eu fiquei com a análise dos dois times e o Vini trouxe uma história sobre o Liverpool, se eu não me engano.
Isso. E aí vai começar a Champions League na próxima semana. Já teve o sorteio, os chaveamentos já estão definidos. E vai ter muito confronto bom, assim, por exemplo, Bayern versus Barcelona, PSG versus Juventus. E aí eu queria saber se já na fase de grupos a gente já pode ir emendando esses conteúdos autorais que a gente fez na Champions League da edição passada e também fazer isso com Libertadores, esses campeonatos maiores, digamos Eu ia assim. falar exatamente isso, né? Porque, tudo bem, a Champions League vai começar agora, mas daqui até o fim do ano a gente vai entrar numa fase muito quente no futebol brasileiro. Tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, tem Libertadores, né, cara? Vai ter agora o bicho pega aqui até o fim do ano, e tal, né? Legal, né? Champions League tem um número grande de seguidores, etc. e tal, mas coisa envolvendo Corinthians, Flamengo, Palmeiras, né, etc., chama mais atenção. Então, essa coisa de calibrar, né? De ver o que dá mais retorno. Achei muito legal o serviço que fizeram na final da Champions. E eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que construir uma tradição ali, né? Porque a gente acho que o algoritmo, quando vê a gente com esporte, só vê coisa do lance, e que é replicado em N sites no Brasil, né? Então a gente precisa ganhar. Por exemplo, quando a gente estava na Olimpíada de Tóquio, a gente conseguiu subir a audiência de Olimpíada de Tóquio, porque a gente tem muita coisa que a gente fazia ali, né? Muita curadoria que a gente fazia do conteúdo, e tinha produção própria também de 2 programas de vídeo por dia, né? A gente vai ter que construir essa base mais sólida. Querer que isso aconteça rápido com 2 pessoas na equipe, cara, né? Até porque para esporte engrenar mesmo, a gente teria que ter principalmente uma equipe de fim de semana. Né? Só um acrescento aí sobre esporte aí, tá? Esporte, como o Edson falou, eu acho, o volume de conteúdo é brutal, assim, o volume de coisa que acontece é brutal. Então, acho que é interessante focar em algumas coisas que acho que são, o que ele falou, times brasileiros, e tentar, acho que personalizar um pouco. Por exemplo, correr atrás de entrevista com ex-boleiro. Sabe, por exemplo, São Paulo tá numa M desgraçada. Tipo, perdeu. Então, cara, você foi entrevistar, sei lá, o Cicinho, sei lá, um boleiro desses. Pô, o que você acha da situação do São Paulo, né? Atualmente, o goleiro de São Paulo, nenhum goleiro em placa. Aí, de repente, pegar um goleiro. Que o São Paulo é antigo. O do São Paulo é difícil porque o Rogério Ceni ficou lá 20 anos, né? Mas um goleiro mais antigo, ou pegar um outro goleiro para comentar. Tentar pegar esse gancho, assim, das situações dos grandes times e tentar trabalhar alguma coisa em cima disso, né? É o que eu acho que pode ser um caminho, né? Via, de repente, entrevista ou via matérias históricas, né? Pegar os grandes times, o Palmeiras, o Flamengo, quem tá lá em cima. Palmeiras, Flamengo, porque assim, como o Edson falou, esporte, o conteúdo é muito grande. Só na Champions League são, sei lá, 40, sei lá quantos times na primeira fase. Embora, claro, tem os mais importantes. Mas como a equipe é pequena, eu focaria, assim, nos times brasileiros, tentaria sacar pautas em cima disso, né? Esses ex-boleiros são caras acessíveis, né? De repente a gente não consegue falar com o jogador atual que está jogando agora, é bem mais difícil, porque é uma burocracia, a assessoria do clube não deixa, é só uma vez por semana que o cara fala, tem aquela coisa toda. Mas esses boleiros antigos, esses caras falam, assim, e são comentaristas ali, acho que a gente tem um acesso mais fácil. Acho que é interessante também, entendeu? Montar uma pauta, de repente, em cima de o Palmeiras vai tá aí também, já tá nas finais aí, tentando, de repente pega um cara antigo do Palmeiras para fazer uma pauta em cima disso, o cara que ganhou o título daquela geração do Palmeiras, o Flamengo também tá aí. Então, assim, eu tentarei trabalhar, tentarei seguir esse caminho. Porque acho que pautas, assim, pautas com muito... Às vezes são pautas que são muito interessantes para fazer, pauta com muito número, muita estatística, mas eu acho que às vezes acaba não rendendo tanto. Acho que o número de estatística pode entrar na pauta, né? Você pode citar, o São Paulo jogou 37 partidas e ganhou 28, mas como gancho para a matéria, não é um tipo de pauta que não sei se rende, mas assim, a gente vai aprender junto também, não tenho fórmula. Mas Não, eu com procurei certeza. personalizar, focar nos times mais populares, né? Que realmente são esses times que todo mundo quer saber o que está acontecendo, né? E em cima disso, bolar coisinhas criativas, entrevistando jogadores, né? Ou empresários, né? Pessoas do mundo do esporte que sejam mais acessíveis até, porque a gente sabe que entrevistar técnico, atual, jogador é complicado, porque tem uma burocracia, tem os caras que eles privilegiam veículos, né? O cara o repórter lá que é o setorista, o cara vai ter o acesso, né? Que tá lá todo dia na porta do clube lá. Mas acho que dá para fazer coisinhas diferentes, assim, pegando esses caras que são personagens do esporte e são
mais acessíveis, entendeu? É um Com caminho. certeza. Entendi. A gente já pensou nisso, inclusive, eu troco muita figurinha com o Vini. A gente fez isso agora no jogo de ida das semifinais da Libertadores, não, da Copa do Brasil. O Vini ficou com Corinthians e Fluminense, eu peguei Flamengo e São Paulo, a gente já tem essa base, a gente usou a Champions de exemplo, porque foi o primeiro conteúdo que a gente começou a bater em cima. Mas a gente já tocou isso na Copa do Brasil, a gente vai fazer isso em clássicos do Brasileirão, por exemplo, às vezes vai ter um São Paulo e um Santos, ou um derby de Corinthians e Palmeiras. E uma vez o Edson até falou pra gente disso mesmo, de pegar essas entrevistas, só que é um pouco mais difícil para mim e pro Vini, porque o Edson até falou, vocês ainda não têm nome dentro do esporte. Se Sim, chegar alguém e falar sim. assim, quem é Natália Ferreira e Vinícius Moreira dentro do esporte, as pessoas não conhecem. Então essas Sim. entrevistas já são um pouco mais distantes da nossa realidade, justamente por esses entraves, né, que a gente tem de nome e de veículo que você mesmo citou, sobre eles darem Sim. preferência para a Globo Esporte, o UOL, enfim. Mas a gente está batendo nisso de conteúdos autorais mesmo, a gente só citou a Champions de exemplo porque foi o primeiro. Mas a gente já está trocando figurinhas sobre o que rola fazer, igual o Vini falou sobre a invasão de 1976 em Corinthians e Fluminense. Eu já trouxe um pouco mais de confronto histórico entre eliminatórias de São Paulo e Flamengo, e muita gente gostou, tive muito feedbacks positivos. Eu Então me eu acho referi que é nesse especificamente a caminho. esse texto. Eu me referi especificamente a esse texto quando eu falei assim, né, de preparação de jogo. Eu não lembrava qual, né? Vocês produzem Acho que você vai ter que abrir outra reunião, Edson. Tá dando menos de um minuto aqui. 13 minutos aqui. Né? Mas eu já vou abrir outra já.